Olá, bem-vindos à Jornada Humanos de Negócios. Hoje a gente tem o privilégio de ter aqui conosco o Selim Nigri e a Vera Oliveira. Eles são conhecidos de longa data, a gente já aprontou algumas em alguns lugares, né, nos tempos de Banco Real lá, sustentabilidade, foi lá que eu conheci eles, aliás. Fizemos muitos projetos legais e um trabalho fantástico que o Selim e a Vera vêm fazendo de ajudar a transformar culturas organizacionais e utilizando algumas ferramentas muito bacanas que nos ajudam a entender o mundo de uma maneira mais ampla, né? Não somente olhando para a foto, mas olhando para o filme e para o filme indo bem para trás também. Então, acho que é por aí que eu queria começar a conversa. E primeiro receber vocês aqui, bem-vindos, muito obrigado por estarem com a gente aqui, topar o nosso convite. E como o formato que a gente vai fazer aqui é uma conversa curta para ajudar a introduzir alguns temas que depois, durante a semana, a gente vai trazer algumas referências a mais para aprofundamento e a gente vai ter a oportunidade de falar com a Vera e com o Selim daqui a uma semana, num bate-papo aberto, para aprofundar esses temas que a gente vai trazer aqui hoje. A gente já vai começar, tá? A gente vai começar no assunto já. E o assunto é o seguinte: a gente tem um conceito que chama os padrões instintivos, né? Que a gente reproduz na nossa vida sem nem mesmo se questionar sobre isso. A gente faz algumas coisas que são colocadas culturalmente na nossa evolução, né? Como indivíduo, e nem sempre a gente reflete sobre isso. E esses padrões instintivos, eles guiam muitas das coisas que acontecem hoje, estão nos guiando. E eles reproduzem também, né, ao reproduzir esses padrões instintivos, a gente faz algumas coisas que já aconteceram na humanidade em outras eras. Então, a pergunta que eu queria começar a nossa conversa aqui, Selim e Vera, é sobre isso. Quanto que padrões instintivos moldam o nosso dia a dia e como que isso se relaciona com a nossa ancestralidade, vamos chamar assim. Bom, super prazer estar aqui e com Vera, com você, enfim, com todo mundo, mas eu acho que tem essas questões dos padrões instintivos, a gente percebe uma coisa meio datada, assim, sabe? Quando a gente mesmo fala, quando a gente escuta alguma coisa, a gente estranha o que a gente está falando, ou que os outros estão falando, e aí quando a gente vai perceber isso, na verdade, realmente está bem lá atrás, né? Uma das coisas que é bem interessante da gente falar e aí falando mais das organizações, é quando a gente percebe algum estilo faraó, sabe? Assim, alguma coisa que nos remete assim, a alguém que quer mandar em todo mundo, que quer que todo mundo faça o que ele ou ela quer. E a gente pode dizer que isso é uma reminiscência de um Egito super antigo, sabe? Algo que, talvez ali pela consciência que a gente tinha como humanidade, que era uma consciência bem diferente, que a gente pode até explorar, né, nas próximas semanas, enfim. Mas hoje em dia, quando isso aparece, e aparece muito, né, e não precisa para as organizações, às vezes aparece em casa, né, com a família e tal, mesmo quem faz, muitas vezes estranha o feito, né, mas a gente muitas vezes também não consegue mudar isso, né? Se a gente for olhar para a questão da polaridade também que a gente tem hoje em dia tão fortemente e for voltar milênios, a gente vai para uma outra civilização onde você começou a lidar com essa polaridade, principalmente do bem e do mal, que é a civilização persa. Então, é interessante assim ver como a gente, no fundo, como humanidade, espelha muito as civilizações antigas, sabe? Lógico, com tecnologia, com outro ambiente e tal, e por isso talvez isso apareça como um padrão instintivo, né? O próprio Jung falava que essa é uma das camadas das quais a gente reveste o nosso eu, né? Os padrões e hábitos que estão bem enraizados e que normalmente aparecem nas crises, seja para nos proteger, seja, né, para nos defender de algum ataque, enfim. Então, isso aparece bastante, né? Selim falou também, né, Rodrigo? Super obrigada de estar aqui. A gente vai falar de confiança, de vínculos. Quando eu vejo você,
mais de 15 anos. Celim, estamos juntos há uns 40. Então, é muito especial esses convites de navegar em mar aberto, né? Celim falou da Pérsia, e eu acho que tem muito do que a gente carrega inconscientemente, principalmente nas organizações de Egito. Né? O Celim comentou do eu. Né? No Egito, o eu era o faraó. E era a grande honra servir. Eu acho muito triste quando as organizações se referem com orgulho à estrutura de pirâmide. Pirâmide é câmara funerária. É você guardar o passado para garantir o futuro. Tanto que você enterrava, junto com o faraó, né, os colaboradores, todos os objetos, para que possam servi-lo na humanidade. E aí não vem o eu. A gente até hoje não sabe quem construiu. Dizem que foram os escravos, dizem que foram pessoas que se voluntariaram para poder servir, né, a esse eu maior. E pode ser o líder, a gente pode estar falando da matriz da multinacional. Sim. No aspecto individual, se a gente pudesse complementar também, ainda falando um pouquinho de Egito, que talvez seja uma civilização que todos nós conhecemos bem, assim, ou melhor, mas toda a questão da mumificação, né, da preservação desse corpo por uma futura vida, a gente pode olhar hoje para todos os rituais de beleza que a gente tem, né, ou de extensão da vida, a partir de quase uma mumificação das expressões, né, né, o quanto de rejuvenescimento facial a gente está vendo, né, todo mundo fazendo. E o que é isso? Né? Quer dizer, uma preservação desse corpo físico, mas não necessariamente acompanhado por uma evolução da consciência. E aí isso fica mais estranho ainda. Né? Ou seja, o que adianta eu me manter jovem fisicamente se por dentro eu estou velho? Né? Se por dentro eu não estou fazendo esse rejuvenescimento. Né? E nas organizações também isso acontece. E a gente está falando agora... Pode falar, Gana. Não, e só então a gente vê essa corrente da individuação, né? O indivíduo vem do geral cada vez se tornando único, que é o momento atual de nicho e tal, e você também vê a contracorrente que a gente vai poder explorar, que é da integração. Como é que a gente faz junto? Legal. Eu acho que esse já é o próximo passo. Aqui, antes disso, eu queria falar de um ponto que é o seguinte. Bom, se a gente olhar, a época egípcia passou, né? A época persa passou também, e essa época que a gente está agora também vai passar, né? Só que a gente tem a possibilidade de olhar para trás e aprender com essas questões. E aí, o próximo tema que a gente vai tratar aqui na jornada é o que a gente chama de sense-making, a capacidade de você fazer sentido das coisas que estão acontecendo no mundo. E por isso que é importante a gente conseguir olhar para trás e ver, né, que a gente ficou parado em alguns momentos nas épocas passadas, e de alguma maneira a gente está patinando nesse momento agora, né? Meio que querendo brigar com a evolução de consciência que a gente precisa avançar agora, precisa passar. E essa evolução da consciência prevê uma integração, é um jeito de trabalhar mais colaborativo, né, que seja menos individualista, porque o que está em risco é a própria existência da nossa espécie, de alguma maneira. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse binômio de competição, colaboração, como é que isso se manifesta na nossa própria evolução. E a confiança, né? Meu irmão que está fazendo a background para nós, que botou a frase embaixo, que é qual o papel da confiança também nessa situação. E, na verdade, esse é o ponto de partida, né? A gente olha nos grupos, organizações que a gente trabalha, a grande diferencial dessa relação de confiança, quer dizer, de competição e colaboração, está diretamente relacionada com o nível de confiança que se estabelece. E aí a gente vai falar depois, né? Tem uma obra do Lex Boss, que é Confiança, Doação, Gratidão, que é um trinômio virtuoso. Você começa com a doação para gerar confiança, vem um sentimento de gratidão e essa gratidão gera confiança que gera mais doação. E aí é interessante que os líderes inspiradores são aqueles que mais confiam, que confiam antes de provar que a pessoa tem a competência.
E esses são os que geram mais confiança. E acho que é interessante porque a gente não sabe lidar muito bem com esse binômio da confiança. Então, ou a gente vai para desconfiança, ou a gente vai para confiança cega. Ou a gente exige a confiança cega das pessoas. E ambas polaridades, né, ambos extremos, estão completamente errados, porque na desconfiança eu não me entrego. E na confiança cega não sou eu que estou ali. Né? Eu confio minha vida ao outro, eu me lanço naquele abismo porque o outro me mandou lançar. Cadê o eu aí nessa história? Né? Então, e isso é interessante. Acho que uma das perguntas que mais chega para a gente é realmente o desenvolvimento da confiança. E como é um processo, né? Um processo que se constrói aos poucos e se destrói rapidamente com qualquer falha, qualquer ruptura. Né? A gente fala que a gente constrói a confiança em centímetros e a destrói em quilômetros. Né? Então, assim, é árduo o caminho, não é fácil. Agora, como a Vera falou, as pessoas que mais geram confiança são aquelas que dão confiança para os outros. E é interessante que quanto mais eu conheço um determinado assunto, menos eu confio no outro. Você tem argumentos de líderes, falou, nossa, eu era considerado um líder inspirador, e aí agora eu sou modelador e tal. Eu falei, quanto você conhecia da área quando você era um líder inspirador? Eu não conhecia nada. E aí eu tinha que ouvir as pessoas, eu tinha que dar voto de confiança e tal. E quando eu sou o especialista, eu tomo, e aí a confiança vai pelo controle. Deixa eu ver o quanto ele conhece. Então, é muito legal ver essa mobilidade interna. E essa imagem, né, de super-herói, super-heroína que muitas vezes a gente quer passar e que acaba afastando as pessoas de uma relação de iguais, ou de uma relação de aprendizagem mútua, sabe? Então, assim, quantas vezes a gente não chega em workshops, em oficinas, enfim, e pede para as pessoas contarem a sua biografia, mas não só o que está no currículo, aquelas coisas maravilhosas que eu fiz, né? Mas, assim, que vulnerabilidade, que pedras que você quebrou, sabe? Que pedras quebraram na sua cabeça, sabe? Que você teve dificuldade de lidar com isso. E quando a gente percebe essa humanização da liderança, o quanto ela gera confiança, porque aí eu posso conversar com o Rodrigo. Pô, o cara é meu chapa, é meu brother, né? Essa pessoa é especial, ela conseguiu confiar em mim e dizer, poxa, coisas que talvez eu não disse para outras pessoas. Então, assim, não é à toa que a Brené Brown fala tanto de vulnerabilidade e que todo mundo tá navegando nisso. Porque essa, por incrível que pareça, é uma mudança no aspecto de gerar confiança. Não é só os feitos maravilhosos, mas também quais foram os tropeços que eu fiz e o que eu aprendi com isso. E aí eu acho que uma dica, principalmente no coaching, que tem ajudado muito, quando fala, mas eu não confio em fulano que trabalha comigo. Tá, mas você não confia em quê? De que forma? E tem 3 olhares quando a gente fala de confiança em pessoas. Ou você confia nas intenções, é do bem, tem uma causa maior, dá umas escorregadas, mas está nessa trilha, né, de valores comuns. A outra, eu não confio no compromisso. O cara conhece pra caramba, ela é maravilhosa, tem um objetivo, mas não entrega. Na hora que combina, não aparece na hora, não cumpre o prazo e tal. E o terceiro é o nível de competência. Né? É maravilhoso, tem compromisso, mas não conhece o suficiente para fazer uma alavancagem, por exemplo, técnica. E aí é muito legal se perguntar por que eu não confio nessa pessoa. É intenção? Né? É competência? É realmente compromisso? Em inglês você tem uma diferença, né? Do trust e do confidence. Né? O confidence eu vou através da experiência. Fulano trabalhou e entrega isso, que pega compromisso e competência. Mas o trust vem desse acreditar no outro. Né? Vem a partir desses princípios comuns. Eu acho que Fala, Rodrigo, vai lá. Não, eu acho que o trust, a confiança, né, é uma característica super humana. Super. Né? E a gente, quanto mais a gente automatiza coisas, também menos a gente precisa se apoiar na confiança, né? Porque uma máquina vai fazer, e daqui a pouco as relações estão robotizadas, e a gente está vendo isso. Né? Você vê um debate político agora, como as pessoas se atacam, e parte da premissa de que o outro é mal, é civilização persa, né? O bem e o mal. Eu tenho a razão.
E nesse meio se perde o tecido social dessa confiança que foi construída para as pessoas poderem colaborarem e a gente chegar onde a gente está hoje. Né? Se eu quiser fabricar um mouse no computador, eu nunca vou conseguir, porque precisa de... Talvez não exista uma pessoa no mundo capaz de fazer um mouse sozinho, porque são tantas peças, precisa de tanta gente. No entanto, no aspecto de liderança, nas relações, a gente deixa isso de lado. O Lex dizia, né, que, na verdade, esse tripé da confiança, hoje a gente estabelece confiança nas ideias, nas pessoas e nas coisas. Mas todas as vezes que eu faço essa pergunta para grupos, né, de onde é que as pessoas estão confiando mais, normalmente vem coisas primeiro, ideias segundo e pessoas terceiro. Só que a gente esquece que quem teve as ideias foram as pessoas e quem fizeram as coisas foram as pessoas. Então a gente só vai lembrar das pessoas quando a ideia deu problema ou quando a coisa deu errado. Aí a gente lembra, nossa, tem uma pessoa que fez. Aí eu xingo, falo isso. Então, assim, é incrível, né, como a gente realmente automatizou, né, ou sublimou que existem pessoas e é nesse nível que a gente estabelece a confiança, né? Só que tem uma coisinha que também a gente percebe nesse elemento da confiança, que é a confiança em si, a confiança no outro e a confiança no futuro. E quando também a gente começa a levantar onde é que você está mais carente hoje de confiança, é incrível perceber que a maior parte das pessoas está com falta de confiança em si própria. E aí, logicamente, isso dificulta a confiança no outro, né? Ou então eu me entrego completamente ao outro, é aquela confiança cega, e aí a confiança no futuro então vai para o espaço, porque se eu confio em mim mesmo, e eu tenho tantos sinais talvez que me mostram disso, como é que eu vou confiar na vida? Né? Como é que eu vou confiar nos outros? Aí realmente o tecido social se esgarça, né? E aí eu acho que a gente pode conectar com a questão da colaboração. É interessante ver nas organizações como, às vezes, o pedido está muito mais na linha da compaixão do que da confiança. Então, assim, você tem que ajudar o outro. Quando o outro está precisando, você tem que ir lá e suportar e tal, e muito menos uma construção de propósito comum. E aí, quando a gente fala, né, que a confiança começa com a doação, você vê o outro doando, isso inspira. E aí, mais do que eu quero ajudá-lo, eu quero trabalhar junto. Colaboração é o colaborar, é o tesão de poder estar junto e construir algo. E aí vem, só é possível se eu me vulnerabilizo, se o outro se vulnerabiliza, e aí entra a questão da confiança e de quem começa. Tem que ter muita coragem, né, para dar esse passo do vulnerabilizar no ambiente competitivo. Quem faz primeiro, né? Quem faz primeiro, quem dá passinho. Né? O que a gente diz é quem faz primeiro é quem tem mais consciência sobre o processo. Assim, se eu já estou vendo isso e eu não faço nada, né, eu não estou contribuindo para esse elemento de confiança. Agora, se eu vejo alguma coisa e eu posso fazer, e sempre pode, né, você tem mais consciência que o outro, dá o primeiro passo. Né? Toma essa coragem, né? Faça isso, né? Que é o mesmo conceito no conflito. Né? Quem dá o passo para resolver é quem tem mais consciência. Sim. E o que a gente está falando aqui são questões básicas de humanização, né? Porque acho que é até curioso você falar humano de negócio. Óbvio, né? Quem que vai fazer negócio não são os animais, são os humanos. Mas a gente chegou num ponto que a gente precisa lembrar disso, né? Que nós somos humanos. Dentro de uma empresa, às vezes a gente esquece. Um amigo meu que trabalhava numa multinacional, ele dizia assim, todo dia eu chegava no estacionamento, parava meu carro, abria o porta-luvas, colocava o meu coração, fechava o porta-luvas e ia trabalhar. Então, gente, que coisa, né? Que ponto chegamos? E aí eu queria trazer esse assunto da confiança, né, da colaboração, e conectar com rituais. Porque rituais, a gente, como espécie, a gente se reuniu em volta da fogueira. E ali a gente começou a falar, das coisas que estavam acontecendo. Ali a gente falou, não vai caçar com aquele cara ali, porque se ele for caçar com você, vai pegar a presa, vai sair correndo, você vai ficar com fome. Então a fofoca, né, como uma ferramenta de criar comunicação entre as pessoas em torno da fogueira, um ritual. E hoje a gente perdeu os rituais, a gente quase não tem mais rituais, ou não olha de maneira consciente sobre isso. Então esse é o terceiro assunto para a gente
abordar aqui? Rituais. Então, mas você está trazendo a questão de ficar ao redor da fogueira. Na verdade, os rituais, eles são elementos de fortalecimento das comunidades. Né? Então, todas as comunidades religiosas, tribais e tal, utilizam-se de espaços coletivos para poder fortalecer os indivíduos daquela coletividade. Né? E aí, quando a gente vai para as nossas organizações, e a gente até às vezes pergunta quais são os rituais, vem aquela série de reuniões de despacho. Sabe? Então, assim, é reunião de despacho. Operacional. Né? Então, assim, é a reunião para decidir isso, é aquela para informar aquilo e tal, mas, assim, não existe, talvez, uma preocupação, né, ou um olhar, mas, assim, bom, mas como é que aqueles indivíduos vão se desenvolver com aquele ritual? Né? O que vai acontecer depois daquela reunião? Será que tem rituais de passagem? E normalmente tem, né, quando você é promovido, ou quando você, sabe, passa de escala no jogo. Grupo. Não é isso. Né? Então, assim, eu acho que o ritual ele é poderoso, né, quando ele conecta as pessoas para o futuro, né, e faz com que elas se fortaleçam e percebam que a comunidade as fortaleceu. Esse é o ritual. Né? E hoje, nas organizações, que a gente fala tanto, né, de criar redes, de criar coletivos, né, a gente vai ter que ressignificar o que são esses rituais. Porque aí vem a grande diferença. Eu acho que, até respondendo isso, Rodrigo, a gente vê muito hábito e não vê ritual. Uhum. Hábito é aquilo que a gente repete porque tem uma obrigação, tem um objetivo, mas o coração não está dentro. Então, eu posso ter a reunião e ela ser só um hábito, e eu posso ter a reunião quando ela é um ritual. Se existe esse significado, se existe o propósito. E é muito comum que, ao longo do tempo, coisas que foram estabelecidas como rituais virem hábito e percam o significado. E aí é a hora de parar. Uhum. Gente, o quanto a gente está presente ou as coisas estão acontecendo no café? Né? Quanto a gente está só de corpo presente, agora nem precisa mais, né? Só desliga a tela, deixa o nominho lá. Presente. Né? E sai fazendo outras coisas. Então, esse grande esforço, e o Selim falou dos rituais de passagem, o momento que entra alguém, o momento após uma crise, o momento de o estabelecer de uma nova fase. Uma celebração. Numa celebração, como as pessoas sentem falta de celebração. E algo que a gente trabalha e que poucos fazem, que é a despedida. Quando um grupo termina, como é que a gente faz o unbuilding? Como é que a gente recolhe, né, os aprendizados, acolhe, agradece e prepara para a jornada individual? Mas e é interessante porque, às vezes, a gente vê os olhos arregalados, né, das pessoas quando a gente fala, quais são os rituais que a gente quer estabelecer, porque isso já leva logo para incenso, vela, cheiro, sabe, essas coisas assim. Né? E parece que a gente vai fazer alguma coisa mágica, assim. Mas, no fundo, a gente pode dizer assim, sentar em torno de uma mesa para uma refeição onde a gente compartilha as coisas, é um ritual. É um ritual, sabe? E, assim, então não precisam ser grandes eventos, mas esses eventos têm que ter um significado, sabe? E significado pro indivíduo, porque, segundo a perspectiva que a gente utiliza, nesses novos grupos, nas novas comunidades, nas novas organizações, esse indivíduo que está tão consciente, tão presente, ele quer sentir nesse grupo um apoio ao seu desenvolvimento. Né? E é lógico que isso é mútuo, então, ao mesmo tempo que eu estou nesse grupo e tenho que ajudar o desenvolvimento dos outros, eu tenho que perceber que eu estou me desenvolvendo naquele espaço. Né? Uhum. E para isso a gente precisa de rituais, né? De reconhecimento, de celebração, de passagem, né? De aprendizagem, enfim. E eu acho que agora é uma boa deixa para aquela frase linda que vocês mencionaram na conversa que a gente teve preparando essa conversa aqui, do Live Good, né? Uhum. Que é? Então, o Live Good, no seu último livro, né, Cabeceira da Morte, na verdade, ele chama Salvamento das Almas, né? Em inglês é The Battle for the Soul, assim.
E ele fala que o autoconhecimento pode acontecer sozinho, mas o autodesenvolvimento não. Né? Então, assim, eu posso me informar numa caverna, eu posso ler livro de autoajuda, eu posso fazer todos os assessments, testes, não sei o que lá, vou me conhecer. Mas isso não necessariamente vai me fazer melhor. O que vai me fazer melhor é o encontro humano. O que vai me fazer melhor é o outro. O outro vai me ajudar a me reconhecer mais e o outro vai me ajudar a me desafiar mais. Legal. No fundo, né, estamos falando de humanização, né? Acho que é esse o ponto. E é o que nos traz aqui. Exatamente. Poderíamos ficar falando mais e mais tempo sobre isso, né? Sempre. Mas a gente vai depois, não vai? E a gente vai depois. A gente vai depois. Tá bom. Daqui uma semana, né? Vocês vão ter a oportunidade de conversar, quem está nos assistindo vai ter a oportunidade de conversar com a Vera e com o Celinha, a gente vai poder aprofundar esses assuntos, e não vejo a hora disso acontecer para poder aprender mais com vocês, como tem sido desde sempre. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês, a generosidade em compartilhar tanta coisa boa que vocês sabem. Para mim é uma honra, espero que as pessoas gostem, e, como eu falei no início, vamos se divertir. Para mim foi muito divertido, além de engrandecedor. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado a você, Rodrigo. Obrigado, Verinha. Beijos. Beijo.